Bom, amiguinho, agora nós vamos trabalhar a parte de função logarítmica e dando uma ênfase especial à parte de construção de gráficos, né? Que é o que tem de mais importante dentro disso. Tá? Função logarítmica é toda função do tipo f de x igual a log de x na base b ou y igual a log de x na base b. Isso porque, na matemática, f de x e y significa exatamente a mesma coisa. Tá? Bom, para você poder entender a parte gráfica, eu vou te dar dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é y igual a log de x na base 2. O segundo exemplo é y igual a log de x na base de 1,5. E eu vou construir aqui nesse espaço os dois gráficos dessas duas funções. Beleza, amiguinho? Bom, um gráfico, para ele ser feito, uma técnica de construção de gráfico é uma tabelinha com valores para a gente poder ter alguns pontos, né, para depois poder ligar eles, né? Isso geralmente funciona em quase tudo, né? Veja bem, a primeira função então, log de x na base 2. Simplesmente, para eu fazer o gráfico dela, eu vou atribuir alguns valores de x aqui. Eu tenho que escolher alguns valores interessantes. Eu não posso pegar qualquer número, tá? Eu tenho que pensar um pouquinho aqui, porque não é tão simples, né? E com esses pontos aqui, depois eu vou ligar eles no gráfico e traçar a função ali. Beleza, amiguinho? Vamos lá então. Ó, uma tabelinha de valores. X no começo da tabela, y no final, a função no meio, que no caso é log de x na base 2. A mesma coisa para essa aqui. X no começo, y no final, a função no meio, log de x na base do meio. Beleza até aqui? Então vamos lá, amiguinho. Vamos escolher alguns valores para o x. Mas toma cuidado, tá? Não pode ser pego qualquer valor. Por exemplo, se eu pegar o 3 é horrível. Log de 3 na base 2 não é exato. Eu não consigo saber quanto é que é esse valor. Então o 3 é muito ruim. Eu vou pegar valores que eu consiga saber a resposta. Por exemplo, um valor interessante de ser usado é o 1. Tá? Olha só. Log de 1 na base 2 é 0. Porque todo 2 elevado a 0 dá 1. Não é isso? Log de 1 é sempre 0. 1 é sempre bom de usar aqui, tá? Outro valor. 2. É um valor bom de usar. Por quê? Log de 2 na base 2 é 1. 2 na 1 é 2. Lembra disso? Outro valor bom de usar, 4. Por quê? Porque o log de 4 na base 2 eu conheço, é 2. 2 ao quadrado, 4. Outro valor bom de usar, o 5. 5 é horrível, né? Log de 5 na base 2, quanto que vale? Eu não sei. O próximo valor bom de usar é o 8. Olha lá, ó. Log de 8 na base 2 é 3. E é interessante também alguns valores decimais aqui, tá? Por exemplo, 1/2. Olha só, amiguinho. Log de 1/2 na base 2 é o seguinte. Você pode chamar de x, fazer aquele esqueminha todo da primeira aula para achar a resposta disso. Só que um pouquinho mais rápido. 2 elevado na menos 1 dá 1/2, né? Então não precisa fazer muito estresse. O outro valor seria 1/4. 1/4 seria 2 na menos 2, concorda? 2 elevado a menos 2 dá 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1/4. Então, por aqui, ó, eu tenho alguns pontos que eu consigo pegar e ligar naquele gráfico ali. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto, 1 e 0. É o primeiro gráfico, tá? 1 e 0 é aqui, ó. Certo, amiguinho? 1 para o x, 0 para o y. Segundo ponto, 2 e 1. 2 para o x, 1 para o y. É aqui, ó. Seria o ponto 2 e 1. Terceiro, 4 e 2. Ó. 1, 2, 3, 4 e 2. Aqui, ó. Beleza? 8 e 3. 4, 5, 6, 7, 8 e 3. Aqui, ó. Olha que interessante o gráfico, amiguinho. Ele é interessantíssimo. E o outro ponto, 1/2 e menos 1. Não é isso? Ó, 1/2 é entre 0 e 1, é aqui, ó. E menos 1 é aqui, ó. Fica mais ou menos aqui o ponto. Se eu ligar esses pontos ali, eu vou ter o gráfico da minha primeira função. Beleza? O gráfico fica mais ou menos assim. Uma coisa importante para eu te falar, ele jamais vai encostar no eixo Y, tá?
o gráfico dessa função logarítmica aqui, ele sempre vai tangenciando um determinado ponto. E nesse caso aqui, ó, ele nunca, em hipótese nenhuma, ele vai cada vez mais perto de y, mas ele nunca encosta. Amiguinho, esse gráfico, tu acha que ele está subindo ou está descendo? Ele está subindo. Por isso que ele é classificado como crescente. Podemos anotar isso aqui, ó. Esse gráfico é crescente. Sabe por que ele é crescente? Por um motivo simples. Olha a base dele, 2. Ele é crescente porque a base é maior que 1. Vamos anotar isso? Base maior que 1. Beleza? Muito importante saber isso aí, tá? Agora, o segundo gráfico. Vamos lá. Log de x na base 1,5. Amiguinho, eu vou pegar valores, né? Da mesma forma que eu peguei aqui, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui 1,5. Aqui o 1, tá? O 2, o 4. Eu acho que até já chega isso aqui. Vamos lá, amiguinho. Primeiro, log de 1,5 na base 1,5. Quanto é que dá isso? 1. Log de 1,5 na base 1,5 é 1. 1,5 elevado na 1 dá 1,5. Log, agora 1 no lugar do x ali. 1 na base 1,5. 0. 1,5 elevado na 0 dá 1. Concorda? 2. Agora log de 2 na base 1,5. Aí é o seguinte, amiguinho. Dá para fazer chamando de xzinho, tá? Aquela paradinha toda da primeira aula. Assim, ó. 1,5 elevado na menos 1 dá 2. 4. Agora log de 4 na base 1,5, amiguinho. Log de 4 na base 1,5, menos 2. Pode ser? Mais um. Vamos lá. 8. Log de 8 na base 1,5, amiguinho, menos 3. 1,5 na menos 3 dá 8. Né? Agora vamos ligar os pontos aqui, ó. 1,5 e 1. Olha lá. 1,5 e 1. Aqui. Segundo ponto, 1 e 0. Aqui. Terceiro ponto, 2 e menos 1. Aqui. 2 e menos 1. Próximo ponto, 4 e menos 2. 4 e menos 2, aqui. Próximo ponto, 8 e menos 3. 8 e menos 3, aqui, ó. Olha que interessante que ficou o gráfico, amiguinho. Ligando os pontos, aqui. Esse é o gráfico dessa segunda função logarítmica. Olha só, ele é crescente ou ele é decrescente? A gente sempre olha naquela direção, tá? Ele está descendo, então ele é decrescente. Ó. Certo, amiguinho? Sabe por que ele é decrescente? Porque a base dele é 1,5. Ela está entre 0 e 1. Negativa ela não pode ser nunca. Lembra da condição de existência? 1 ela também não pode ser. Então, ou ela é maior que 1, ou ela está entre 0 e 1. Então, assim, ó. 0 menor que a base, menor que 1. Então, a base está entre 0 e 1. Então, vamos lá, amiguinho, recapitulando. Quando a base for maior que 1, 2 no caso, crescente. Quando a base estiver entre 0 e 1, decrescente. Essa é a função logarítmica e é assim que se constroem os gráficos dessas funções. Você pega a tabelinha, escolhe pontos, liga e faz o gráfico. Beleza? A gente vai ver alguns exemplos de aplicação desse tipo de coisa, tá? O gráfico abaixo refere-se à função y igual a log de 4x menos 8 na base A. Podemos afirmar que o valor de A é... Olha só que interessante, né, amiguinho? Primeira coisa que tu pode tirar da aulinha que eu te dei agora, né? Seguinte, ele é crescente ou ele é decrescente? Ele é crescente. Então a base tem que ser maior do que 1. Não pode ser 1,5 nem 1/3. Beleza? Só sabendo isso, você já elimina duas respostas. Que o A é a base, está percebendo ali? Então ele está pedindo o valor do A. Agora é o seguinte, amiguinho. A parte mais importante que tem aqui é você perceber que tem um ponto do gráfico.
se tem um ponto do gráfico, esse ponto representa o valor de x, que é 6, e o valor de y, que é 2, né, amiguinho? Olha só, esse é o ponto 6 e 2, né? E esse ponto pode ser substituído na função. Sempre que eu tenho um ponto num gráfico de uma função, eu posso substituir o ponto na função, ele tem que dar certo. Então olha só que interessante. Y igual a log de 4x menos 8 na base A. Certo, amiguinho? Eu prefiro escrever invertido. Se y é igual a isso aqui, então isso aqui é igual a y. É a mesma coisa. Então, ó, ou log de 4x menos 8 na base A é igual a y. Entendeu essa ideia, amiguinho? Y é igual a isso aqui. Então, isso aqui é igual a y. Certo? Se A é igual a 2, então 2 é igual a A. Mesma coisa? Não é assim? Então tá. Agora eu vou substituir o meu ponto. O 6 é o valor do x. O 2 é o valor do y. É assim que tem que fazer. Então eu vou colocar 6 no lugar desse x e 2 no lugar do y. Olha só o que vai acontecer aqui, amiguinho. Ó. Log de base A, né? 4 vezes 6 menos 8 é igual a 2. 6 no lugar do x, 2 no lugar do y. 4 vezes 6, 24. 24 menos 8, 16. Log de 16 na base A é igual a 2. Amiguinho, como é o nome da regra que eu vou usar? Regra da voltinha, claro. Então o que vai acontecer? Olha lá, ó. Olha que bonitinho. Olha lá. A elevado ao quadrado, né? É igual a 16. Né, amiguinho? Isso é uma equaçãozinha de segundo grau. O A vai ser a raiz quadrada de 16, né? Então o A vai ser igual a mais ou menos 4. Aí tu vai dizer assim, ah, mas não tem mais ou menos 4 lá. Claro que não tem, né? O A não é a base do logaritmo? A base nunca pode ser negativa. Na equação deu mais ou menos 4. Mas o menos 4 não serve. A consideração que tem que ser feita é a de que o A é 4. Certo, amiguinho? Menos 4 não passa na condição de existência. Então o gabarito correto dessa questão é a alternativa C. Com relação à função y é igual a log de x menos 1 na base 2, determine a alternativa incorreta. O ponto 5 e 2 pertence à função, é crescente em seu domínio, não passa pela origem, não intercepta o eixo y. O ponto 9 e 3 não pertence à função. Amiguinho, para eu responder isso aqui, a melhor maneira é construir o gráfico, né? E o gráfico se faz com tabelinha, gráfico de log é assim, né, amiguinho? Vamos lá então? Ó, x no começo, não é assim? A função no meio. E y no final. Toda a vida assim, tá? Agora eu vou escolher alguns valores para o x. Olha só que interessante. O 1 eu não posso usar. Porque se eu botar 1 no x, quanto que dá 1 menos 1? 0. Não existe log de 0. Assim, ó, se eu quiser saber a resposta aqui, por exemplo, se eu quiser que dê 1 essa conta, eu tenho que usar 2 para o x. Eu dei 2 menos 1 dá 1 que eu quero. Então lá, um dos pontos que eu vou usar para o x é 2. Então vai ficar log de 2 menos 1 na base 2. 2 menos 1 é 1. Log de 1 na base 2, 0. Um dos pontos dessa função é o ponto 2 e 0. Outro valor legal de usar é o 5. 4 não é bom, porque 4 menos 1 dá quanto? 3. Log de 3 na base 2 eu não consigo definir o valor. Agora 5 é bom, ó. 5 menos 1, 4. E log de 4 na base 2 dá para ser. Então se eu usar o 5, vai ficar log de 5 menos 1 na base 2, que é 2. Não é isso? Certo? Ó, 5 menos 1, 4. Na base 2, 2. Outro valor legal é o 9, que daí 9 menos 1 dá 8. Vai ficar log de 9 menos 1 na base 2. Log de 8 na base 2 é 3. Certo, amiguinho? Olha lá. Um valor decimal, por exemplo, 3 meios.
que seria um valor interessante de ser usado. Mas como você sabe 3 meios? 3 meios é 1,5. 1,5 menos 1 dá 0,5, que é meio, né? Então, ó, na verdade não precisaria desse ponto, tá? É só para a gente fazer o cálculo. Log de 3 meios menos 1, tá? Na base 2. Ó, amiguinho, 3 meios menos 1 dá 1 meio, tá? 1 meio. E log de 1 meio na base 2 a gente já viu antes, é menos 1. Tá ok? Então vamos lá. Com esses pontos aqui, a gente já consegue a construção do gráfico, né? E isso com essa construção a gente vai analisar o que está certo e o que está errado. Vamos lá então? Olha só. Tá aqui os pontinhos para a gente fazer a ligação, né? Primeiro, 2 e 0 é aqui. Segundo ponto, 5 e 2. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 2, aqui. Terceiro ponto, 9 e 3. Ó, 6, 7, 8, 9 sai um pouquinho. 9 e 3 é mais ou menos por aqui, ó. Quarto ponto, 3 meios e menos 1. 3 meios, amiguinho, é 1,5. 1,5 e menos 1 é aqui, ó. Tá certo. Esse gráfico aqui, ele não vai encostar no eixo Y de jeito nenhum, tá? O outro já não encostava, esse aqui não pega de jeito nenhum. Aqui é o Y, obviamente, aqui é o X, né? Vamos analisar aqui então o que está certo e o que está errado? O ponto 5 e 2 pertence à função. Ponto 5 e 2 pertence à função, essa é verdadeira. Ele pedia no enunciado a incorreta, tá? Ela está errada. Ponto 5 e 2 pertence à função? Pertence. Está aqui, ó. 5 e 2. É crescente? É, até porque a base dele é maior do que 1. Lembra? Crescente. Não passa pela origem. A origem é esse ponto aqui, o 0 e 0. Ele não passa pela origem, dá para ver isso. Não intersecta o eixo Y. Ele pega o eixo Y, amiguinho? Não. Ele vai vir cada vez mais próximo aqui, mas nunca vai encostar, tá? Ó, o ponto 9 e 3 não pertence à função. E, ó, ponto 9 e 3 pertence à função. Então, amiguinho, a incorreta é a alternativa E.